E aí galera, beleza? Nesse vídeo nós iremos programar utilizando os conceitos de relacionamentos entre objetos visto no último vídeo. Bom, o que nós vamos fazer aqui é o começo, né, de uma ideia, né, de programação sobre o que eu tinha explicado, sobre um possível joguinho de guerra, né? Então, beleza, vamos criar um novo projeto aqui. New project. Java aí. Mentira, gente. Java só. Java application. Nosso projeto vai se chamar. Vai se chamar. Guerra de PO. Ok, beleza. Bom, então aqui o NetBeans, né, já criou uma classe principal aqui pra mim, que tem o método main, mas eu vou começar, né, pensando, como a gente falou, nos objetos. Então no nosso game aqui, no nosso início, né, de lógica, aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter alguns objetos. O primeiro deles vai ser o objeto soldado, que vai ser o cara que atira, que morre e tal. A gente vai ter a arma, que é o que ele usa. A gente vai fazer também o tanque, né, para ele poder destruir mais soldados. E a gente vai fazer o canhão também, né, para o tanque poder atirar. Então cada um desses objetos eles serão uma classe diferente e eles terão um relacionamento diferente entre si, né, que eu irei explicar aos poucos. Bom, primeiro então, vamos criar a classe soldado. Deixa eu só colocar como projeto principal aqui. A gente vem aqui, ó, Source Packages, RPA. Vamos criar uma nova classe. Essa classe vai se chamar soldado mesmo. Beleza. Bom, então o que um soldado tem, né? Os atributos dele. Vamos pensar. Ele pode ter um nome, né? Será uma string. Ele vai ter também, né, uma altura. Vou colocar como int. Vai ter uma idade. Né? Ter os mais velhos, né? Que vão se mover mais lento e tal. Ele vai ter um nível de força, né? Porque, né, vai que eles vão se combater fisicamente, né? Não sei. Vai ter velocidade. Lembrando sempre que os atributos são sempre private, né? Para garantir o conceito do encapsulamento. E um nível aqui de experiência, né, em batalhas. Vou colocar aqui. Experiência. Experiência. Beleza. Criamos os nossos atributos
da classe soldado, atributos somente dele. Mas, né, para um jogo ele precisa de algumas coisas a mais. Por exemplo, a gente pode ter um soldado, com certeza, né, na verdade tem algumas armas. Então a gente pode criar uma lista de armas, né? Então eu vou utilizar aqui a estrutura do array list, né, que a gente usa muito. Private array list armas. Bom, lembra que a gente tinha falado que arma seria, né, uma das nossas classes? Então eu posso colocar aqui, né, uma array list de armas. Bom, ele tá dando um pré-aviso aqui, né, de erro de compilação, porque a gente não fez a classe arma ainda. A gente vai fazer ela. Mas vamos só declarar o que a gente sabe que vai ter e depois realmente fazer as assinaturas e implementar. Então a gente tem uma lista, o soldado vai ter uma lista de armas, mas só que ele pode atirar só com uma, né, em tese, né, ou duas, não sei. Mas no nosso jogo ele vai atirar somente com uma arma. Então a gente vai ter aqui uma arma atual, que é a arma que ele está usando naquele momento, né? E bom, uma coisa que a gente pode ter também, olha aqui, o soldado, né? Ele pode estar vivo ou morto, então vai ser um atributo também dele. Private boolean está vivo ou está morto. E ele vai poder usar um tanque também, que vai ser a nossa outra classe. Ele pode usar um tanque. Um tanque só que ele pode usar. Beleza, por enquanto vamos fazer isso. Salvar aqui. Não vamos fazer os métodos ainda. Vamos ir fazendo o, os atributos das outras classes para a gente ver como vai ficando. Depois a gente vai e faz os métodos. Bom, então aqui eu já vi que eu vou precisar da classe arma e da classe tanque, né, que a gente tinha combinado. Então a gente vem cá, vamos criar a classe arma. Nova classe. Né, foi definido um novo objeto. A classe vai se chamar lá arma. Beleza, NetBeans criou. Então, quais seriam, né, os atributos da classe A? Bom, toda arma tem um nome, né, específico. Então, vamos pôr o nome para ela também. Ela vai ter também uma capacidade. Vai ter também um peso, né, que vai interferir. Peso, na verdade, ele pode ser float ou double, né? Vamos colocar double aqui, né, porque programas e tal, só para diferenciar um pouco. O peso aqui, né, ele pode ser double, né, pra gente contar as gramas, né, também, para diferenciar um pouco. Outra coisa também que a gente pode colocar como atributo de arma é o alcance, né, que aquela arma tem. O alcance dado em metros, então int. No alcance, um grau, né, de destruição que aquela arma causa, que vamos colocar também 0 a 100%. Então, vamos colocar aqui destruição. E vamos colocar também o calibre, né, daquela arma. Que nossas armas são simples. Beleza. Agora
vamos fazer, né, a classe tanque. É interessante notar aqui, ó, a gente tem que importar o array list. Tinha me esquecido disso. Então, beleza. Vamos fazer a classe tanque agora. Java class tanque. Nem sei se é assim que se escreve, mas vai ser assim mesmo. O que um tanque pode ter? Vamos lá, então. Ele vai ter um tamanho, né? Um nome também? Um nome primeiro. Todo tanque tem uma marca, né? Um nome e tal. Então, private string. Nome. Ele vai ter também um tamanho, dado em metros. Uma cor também para ele, né? String aqui. Poderia ser um enum também, né? Mas vamos usar string aqui. Cor. Peso também, né? Interessante colocar. Ele vai ter... interessante, né? Porque o tanque ele tem um canhão, né? Pra tirar. Canhão. Pra tirar. E ele vai ter uma velocidade. Vai variar de 0 a 100. Beleza. Tudo bem. Então... Vamos ver aqui. O erro já saiu. Né? E a gente já tem as classes. A gente precisa criar agora a classe canhão. Classe canhão. O que o canhão vai ter? O canhão a gente não vai pôr nome, né? Não. Vamos colocar um número de série. Weight int. Número de série. Um tamanho também para ele, dado em metros. Capacidade. E alcance e latência. A latência seria o tanto que ele demora para virar para se virar, né, de uma direção para outra. Então, beleza, né? Então, aqui, inicialmente, só com os atributos, será que a gente já consegue identificar quais tipos de relacionamentos a gente tem aqui? Olha aqui, ó. O soldado tem uma lista de armas, tem uma arma, que é a arma atual. Na verdade, está apontando, né, para uma arma da lista, mas isso não importa. E tem um tanque. Bom, pelo vídeo da aula passada, a gente já sabe qual seria, na verdade, né, o tipo de relacionamento entre esses elementos. Que a arma não tem nenhum, o tanque também não tem nenhum. Não, na verdade, o tanque tem um canhão, né? Então, perfeito. Canhão. Ó, não, na verdade, eu escrevi, mas coloquei errado, não é int canhão, é canhão. Tem que ter um canhão. O canhão tem só os dados dele. Então beleza, vamos pelo mais simples, né? O canhão não tem nada, então vamos criar um construtor aqui pro canhão.
Bom, então o canhão, a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente criar o canhão, a gente vai receber todos os todos os valores já dos elementos. Então a gente vai ter um int, um série, vamos ter um int tatan, int capacidade, alcance, latência, beleza. Então, aqui vamos ao this, né? Que para quem ainda não viu o this, né, ele vai referenciar esse objeto que está sendo criado. Né? Aqui o NetBeans já mostra o que a gente tem. Vamos pegar o número de série primeiro. Eu gosto de pegar na mesma ordem que os parâmetros. Recebe. Série. Aqui o tamanho. Recebe. Então, aqui ó, queria fazer desse jeito para chamar atenção, né? Que quando a gente não tem o mesmo nome, né, de uma variável auxiliar e de um atributo, a gente não precisa usar o this. Muita gente fica usando o this à toa. Nesse caso aqui eu não preciso. Ó, tamanho recebe tanto. Beleza. Pelo menos no caso de Java. E o this, né, porque aqui as duas palavras, né, os dois nomes de variáveis são iguais. Então eu teria que usar o this. Então ficou feio, mas assim, foi providencial, né? Pra a gente notar essa diferença, né? Pra quem ainda não sabe. Alcance. Beleza, inicializei tudo. Quais seriam possíveis métodos, né, que o canhão realiza? Né, ações que o canhão realiza. Poderia ter o método atirar, né, que aqui vamos deixar ele void, mas ele pode, sei lá, retornar uma bala ou algum objeto, né, alguma outra coisa. Poderia. Mas vamos deixar ele void. Void atirar. E aqui, ó, eu vou colocar esse método como private, o método recarregar aqui nesse caso. Eu estou supondo que eu como soldado eu só vou atirar, o próprio sistema automático lá vai recarregar, né? Se não tiver mais bala ele vai ter que fazer alguma coisa, mas vamos deixar a void também por enquanto. Então, quem chamaria o método recarregar seria aqui, ó. Vou tirar, aí eu vou verificar se precisa recarregar. Beleza. O capsulamento está sendo seguido direitinho. E dependendo da bala que o canhão usar, a gente pode alterar a latência, por exemplo, que seria um método privado, né, também do canhão. Na verdade, ele seria público, né? Porque o soldado falaria que queria alterar a latência. Falei errado, na verdade.
beleza, seria um possível, né, códigozinho da nossa classe canhão. Então, beleza, aqui também teria um código aqui. Eu não vou fazer tudo, né, gente, porque senão não dá tempo de mostrar algo mais importante que é o relacionamento. Beleza, vamos pro tanque então. O tanque teria o que? Um construtor também. Que a gente vai receber todos os dados dele também. Então a gente vai receber um nome. Aqui, veja que interessante agora, né, que pra gente notar. A gente viu na aula passada que, por exemplo, o relacionamento entre um canhão e um tanque, né? A gente fala sobre roda, mas no caso aqui, um canhão teria relacionamento de composição com o tanque, porque não faz sentido o canhão existir sem o tanque. O tanque só, né, vai existir, o tanque só vai existir se ele tiver o canhão. Então aqui a gente tem um relacionamento de composição. Como é um relacionamento de composição, quem controla o tempo de vida é o tanque. Então aqui não faz sentido eu receber, por exemplo, um canhão. Estão vendo? Não faz sentido. Aqui, ó, não faz sentido eu receber o canhão de outro lugar, porque eu que crio ele. Então, em vez de receber o canhão diretamente, eu vou receber os dados que eu preciso para inicializar um canhão. Que seria esses aqui, ó. Preciso desses dados para inicializar o meu tanque. O canhão, na verdade, desculpe. Então eu vou receber esses dados separados para inicializar o canhão. Ok? Beleza. E aí a gente continua aqui. Vou continuar aqui. Fotovelocidade. Então veja aqui, ó. A partir do número de série até latência são dados do canhão. Só que quem vai criar sou eu, o tanque. Ok? Então beleza. Então vamos inicializar os valores. Agora aqui, ó, olha que interessante. Ficou faltando peso aqui, na verdade. No tanque. Eu acho que eu já tenho outro peso que é do canhão. Não tem não. Então, beleza. Meu canhão não tem peso. O canhão tá sem peso aqui. Então vamos lá. O que eu faço agora, né, que eu já identifiquei que é um relacionamento de composição? Eu simplesmente crio o objeto aqui. Eu falo que o canhão, né, recebe, camel case, canhão recebe new canhão, passando os atributos são número de série,
tamanho, capacidade, latência. Isso mesmo. Tá faltando alguma coisa. Vamos dizer tamanho, capacidade, alcance e latência. Beleza. Então, vejam aqui, ó. Quem cria e possivelmente não, com certeza, quem destrói o canhão é o tanque. Então, por isso que eu recebo os dados do canhão aqui, mas eu crio aqui dentro, né? Eu poderia, por exemplo, aqui dentro definir esses valores e depois criar. Então, vejam que no código é bem assim, abstrato, né? Se visualizar, aqui tem uma composição, aqui tem uma agregação, igual a gente vai ver. Então, outro método do tanque, né, poderia ser o atirar. Poderia ter o explodir também, né, em caso ele tomasse o tiro. Então, a gente tem o método tomar tiro. Se ele tomasse, aqui teria uma lógica aqui, né? E se ele tomasse, né, muitos tiros, ele explodiria. Então chama o método explodir. Opa. Aqui eu teria, né, utilizando encapsulamento, o método explodir. E teria como se movimentar também, né? Vou criar um método aqui. Public void movimentar. Eu passaria a direção. Aqui vai ser uma string também no nosso caso. Então beleza, nossa classe tank tá feita, canhão tá feito. Vamos pra arma. A arma não depende de ninguém, né, na verdade. Então tá tranquilo, na verdade. Mas vamos criar aqui o construtor para ela também. Vai seguir o nome. A gente poderia colocar alguns métodos, né, também para arma. Seria o atirar,
seria... Aqui ele seria público, né? Porque o soldado tem que recarregar a arma. Poderia passar, por exemplo, uma quantidade de balas. No atirar aqui eu poderia passar uma direção. Não sei, poderia passar alguma coisa, né? Para especificasse mais, né, o fato de atirar. Poderia incrementar minha arma também, por exemplo. Poderia aumentar a capacidade. Da minha arma. Que aí ela teria, né, novos... Seria... A sua capacidade seria aumentada. Capacidade da arma. Ajudou aqui também. Bom, o que mais que a gente poderia ter? Na arma acho que isso tá bom. Agora o soldado, né? Beleza, vamos pro soldado, né? O nosso principal ator. Vai ter um construtor. E a gente vai ter que inicializar, né, os dados. Então a gente vai receber o nome dele. Opa. Experiência. E que agora, veja como é interessante. As armas, né? Como a gente viu no vídeo passado, ela tem uma relação de agregação com o soldado, né? Então, o soldado pode morrer e a arma fica lá, o soldado pegar. Então aqui, né, não faz sentido a gente receber dados da arma, faz sentido a gente receber a arma já pronta. Então aqui sim eu posso receber a arma pronta, né? Eu vou criar ele com uma arma aqui no caso. Então eu vou receber uma arma pronta. Então aqui eu vejo, por exemplo, que tem um relacionamento de agregação. Recebo uma arma que será a minha arma atual e depois ele poderá pegar outras armas, né, e tal. Quando eu crio o soldado, ele tá vivo, né? Então não preciso receber esse valor. E o tanque, observa aqui que interessante também que quando eu criar o soldado no meu jogo, ele vai estar sem tanque. Depois ele vai pegar o tanque. Mas mesmo que ele fosse criado agora, que ele já pegasse um tanque, observe que não é uma relação de composição, não é uma relação de agregação, e sim uma relação de associação, né? Porque eles vão enviar mensagens entre si. O soldado, por exemplo, na hora que ele estiver no tanque, ele chamar o método atirar, ele vai, né, pedir pro tanque, né, chamar o método atirar, que vai pedir pro canhão chamar seu método atirar, que aí sim irá atirar, né, no outro soldado. Então aqui a gente teria uma associação. Mas por enquanto a gente vai receber só isso.
Observa aqui que eu não estou criando os getters and setters, né? Isso aí, porque for necessário, a gente cria posteriormente. Beleza, mas aí aqui a minha arma atual recebeu a arma e eu tenho que inicializar no meu array list. Então eu falo que armas recebe o new. Opa. Meu array list de arma. A gente fica querendo fazer referência indireta. Crio um novo array list de arma. Então armas.add passando a arma. Beleza. Então, estou com uma arma, coloquei ela na minha lista de armas. E o soldado está vivo, né? Então, está vivo. Recebe true. E meu tanque, por enquanto, vai receber null. Não conta para ninguém. Eu estou dizendo, né, que eu quero que ele seja null. Ele está sem tanque agora. O NetBeans querendo fazer referência indireta, que seria tirar esse arma aqui e deixar aqui pelo código, né, o Plada saiba aqui qual que é o elemento está sendo guardado na release, mas isso não é bom. Eu compilei linha de comando, isso não é muito bom, é bom fazer direitinho assim. Então, beleza, qual que seriam alguns métodos, né, do soldado, por exemplo, né? Podia ter o método atirar. Aqui eu estou colocando tudo void, né, só para a gente assim, entender os relacionamentos entre objetos, e não programar o jogo em si, né? Porque senão os métodos não seriam todos voids. Todos void, na verdade. Tirar. Deixa eu recarregar. Tomar tiro, perdão, falei errado. Tomar tiro. A gente vai ter também o movimentar. O movimentar vai depender se ele tá no tanque ou não. Aí vamos um pouquinho aqui, ó. Se estiver a pé, só movimentar. Fazer uma lógica, né, para movimentar. Se não, é usar o tanque para se movimentar. Ou seja, chamar métodos públicos do tanque para que ele se movimente, né? Se ele estiver usando o tanque, né? nessa relação de associação. Então a gente tem que ter um método aqui que seria entrar no tanque. Vou chamar de entrar no tanque. Não sei se seria o melhor nome, mas no tanque. Relação de associação, né, também. Então o tanque já existe antes, então eu vou receber ele aqui. Eu falo que o tanque recebe o tanque. Método atirar, vou ter um código aqui. E que interessante, porque aqui, ó, quando eu chamar o método atirar do soldado, né, ele tem uma relação de agregação com a arma, com as armas, né? Então ele vai ter que chamar o método atirar da arma atual, né? Por exemplo. Aqui eu teria outro método aqui também. Seria o método inserir. Inserir não.
seria coletar arma. Né? Um cara morreu, eu quero lá, vou pegar outra arma. Então, quando eu for coletar a arma, né, eu passo a arma e adiciono essa arma na minha coleção. E aí eu teria, né, os métodos para os getters e setters, né, necessário e tal. Mas já deu pra fazer, ter uma ideia, né, de uma lógicazinha de um jogo, né, que seria bem interessante. Então, dá pra gente notar aqui, fazendo esse código, né? Eu não vou na classe principal criar os objetos, porque né, não tem necessidade, né, não vai ter necessidade, funcionalidade agora. Mas se a gente criar só os objetos e usasse um getter e setters para ver os valores dos atributos, né, daria certinho. O mais importante aqui, interessante notar, é justamente isso. É como os relacionamentos, eles são, primeiro, relativos e, segundo, como que sintaticamente são parecidos, né? Vamos voltar aqui. Aqui, ó, na arma atual e no array list de armas, a gente tem relação de agregação, né? Aqui a gente pode notar porque eu recebo a arma aqui direto. O tanque é uma relação de associação, né? No começo eu nem tenho tanque quando eu crio, eu falo que o tanque é novo, o meu soldado tá a pé lá, dando tiro para todo lado. Aí quando eu entro no tanque que eu recebo o tanque, né? Aqui no método movimentar, se eu tiver a pé eu faço alguma coisa, senão eu vou usar o tanque para movimentar, eu vou chamar métodos públicos do tanque. Então eu vou estar realizando chamada a métodos públicos através do relacionamento de associação. E o outro que a gente viu aqui, né, tá aqui, ó, entre o tanque e o canhão, né, que eu crio o canhão para depois criar o tanque. E quando eu crio um tanque, eu não recebo o canhão direto, né? Dá pra ver sintaticamente aqui eu recebo os dados do canhão e aqui dentro do tanque eu crio o canhão. Então aqui é um relacionamento de composição, dá pra gente ver sintaticamente, né? Então, o que a gente tira disso? Os relacionamentos são semanticamente diferentes, né? Mas sintaticamente parecidos, né? Porque é bem fácil confundir. Isso aqui é composição, é agregação e tal. Mas, né, dá pra ter uma noção, né? Depois que você dá aquela olhada boa. E outra coisa é que relacionamentos são relativos, né? Como eu tinha falado no vídeo anterior, né? Porque se o canhão, por exemplo, pudesse sair do tanque, sei lá, eu arrancar o canhão do tanque e começar a atirar, né? Aí fazia sentido segregação, aí eu não precisaria receber todos esses valores aqui. Receberia somente o objeto tanque em si. Então beleza, galera, por hoje é isso. Eu vou disponibilizar o código, né? Depois quem quiser dar uma olhada para ver direitinho ou quiser fazer o código, né? Eu irei disponibilizar. Então valeu, muito obrigado e até mais.